Olá! Quando a gente ouve a palavra ceticismo, é comum pensar logo em algo negativo, né? Em desconfiança, em falta de fé. Mas, e se o ceticismo for, na verdade, uma das ferramentas mais positivas que a gente tem? Nessa nossa análise, vamos descobrir como ele pode ser uma ponte da dúvida direto para uma descoberta incrível. Pois é, dentro de cada um de nós existe uma espécie de superpoder. Um escudo protetor, sabe? Uma capacidade de questionar e analisar o que chega até a gente. O problema é que na correria do dia a dia, esse escudo fica meio de lado, empoeirado, e o cérebro acaba ligando o piloto automático. A ideia aqui é justamente despertar essa habilidade. E o mais legal é que despertar essa habilidade é bem mais fácil do que parece. Sabe por quê? Porque o ceticismo não é nenhum conceito acadêmico distante da nossa vida. Pelo contrário, ele já faz parte do nosso cotidiano. Pensa só na hora de comprar um carro usado. Dificilmente alguém vai lá e simplesmente acredita em tudo que o vendedor fala. A gente questiona, pede para olhar debaixo do capô, dá aquela famosa chutadinha no pneu, liga para um amigo que entende do assunto. Isso é o ceticismo na sua forma mais pura e prática, uma ferramenta de proteção. Pode até ser um pouco desconfortável duvidar, mas é o que nos impede de ser passados para trás. Então, para resumir, ceticismo nada mais é do que esse hábito de pedir para ver as provas antes de aceitar uma ideia. É simples assim. Da mesma forma que se pede para ver o motor do carro antes de fechar negócio, é o jeito mais prudente de navegar por um mundo que está lotado de informações, né? Só que é aqui que a coisa fica meio estranha. Porque a gente é ótimo em usar esse filtro para comprar um carro, mas parece que temos uns pontos cegos enormes. Existem certas áreas da vida em que, misteriosamente, a gente simplesmente baixa a guarda por completo. E o contraste é gritante. A gente é super rigoroso com o vendedor de carros, mas aí quando o assunto é uma cura milagrosa, uma promessa política daquelas bem grandiosas, ou um guru espiritual, parece que toda a nossa desconfiança evapora. A grande pergunta é, por que isso acontece? É aqui que a gente entra num território cheio de promessas extraordinárias que atraem muita gente. Promessas de cristais com poderes de cura, chamas violetas que restauram a saúde ou até curas mágicas para doenças muito sérias. E por que elas são tão atraentes? Porque elas tocam lá no fundo das nossas necessidades, dos nossos medos, das nossas esperanças. E é justamente quando a gente está mais vulnerável que a falta de ceticismo se torna perigosa de verdade. E isso nos leva direto para o coração do problema. Um conflito que todo mundo enfrenta. Aquela batalha interna entre o que a gente deseja desesperadamente que seja verdade e o que as evidências mostram que é. Vamos pegar um exemplo bem humano, a dor do luto. Para alguém que acabou de perder uma pessoa que amava muito, a promessa de conseguir falar com ela de novo, nossa, isso não é só uma ideia poderosa. É um alívio quase impossível de recusar. E olha, nem o grande astrônomo Carl Sagan estava imune a esse dilema. Ele mesmo confessou que desejava, com todas as forças, acreditar que poderia falar com os pais dele que já tinham falecido. Só que a integridade dele como cientista o forçou a encarar os fatos. Por mais forte que fosse o desejo, não existia uma única evidência de que aquilo era possível. E aqui está a lição, que é dura, mas necessária. Emoções muito fortes, como o luto e a esperança, nos deixam com a guarda baixa. E é exatamente nesse momento que os charlatões aparecem, oferecendo um falso conforto em troca da nossa credulidade. E, claro, muitas vezes do nosso dinheiro. Olha esse caso, é um exemplo perfeito. Uma mulher afirmava canalizar um ser de 35 mil anos de idade chamado Hanta. Agora, para parar para pensar, o que uma fonte como essa poderia nos contar? Como era a vida na Era do Gelo? Que animais existiam? Mas, em vez de revelações históricas, o que Hanta oferecia eram só frases de efeito genéricas, daquelas que a gente encontra em qualquer lugar. Bastou uma pergunta simples para a alegação extraordinária desmoronar por completo. Ok, a gente falou da nossa vida pessoal. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. Vamos ver como essa mesma ferramenta, o ceticismo, foi um motor por trás de algumas das maiores revoluções da história do conhecimento humano. Se a gente olhar para a história da ciência, a gente vê uma série do que poderíamos chamar de rebaixamentos cósmicos para o nosso ego. O ceticismo de Copérnico nos tirou do centro do universo. O de Darwin nos mostrou que somos só mais um galho na imensa árvore da vida. E o de Hubble revelou que a nossa galáxia é só um grãozinho de areia num oceano cósmico. Cada passo desses foi um golpe no nosso orgulho,
mas nos deixou muito mais perto da realidade. E essa história aqui é simplesmente fantástica. Nos anos 60, uns astrônomos detectaram um sinal de rádio vindo do espaço, que pulsava com uma regularidade perfeita. A primeira hipótese, claro, a mais empolgante, foi: são homenzinhos verdes alienígenas? Mas a investigação cética, rigorosa, descartou essa fantasia para revelar algo muito, mas muito mais espetacular: os pulsares. Um tipo de estrela giratória tão bizarra que ninguém nem sequer tinha imaginado que pudesse existir. E assim, a gente chega na nossa conclusão. A gente viu como o ceticismo funciona no dia a dia, na ciência. Agora, vamos juntar tudo para entender o verdadeiro poder dele, o de ser uma ponte direto para o maravilhamento. A diferença entre os dois caminhos é nítida. A pseudociência nos oferece um castelo de nuvens, com respostas fáceis, confortáveis, baseadas naquilo que a gente quer ouvir. Já a ciência nos convida para escalar uma montanha bem difícil. Ela aceita as ideias mais malucas, mas exige que elas sobrevivam a testes rigorosos. E a maior virtude da ciência não é estar sempre certa, mas sim ter a coragem de admitir quando está errada e mudar de direção. E aqui está a ideia mais importante de todas. O ceticismo não é o inimigo do maravilhamento. Ele é o guardião do maravilhamento autêntico. Ele nos livra das fantasias fáceis para a gente poder enxergar um universo que é, de verdade, muito mais vasto, surpreendente e belo do que qualquer coisa que a gente pudesse inventar. E o melhor de tudo, é verdade. E a gente termina com essa pergunta, que fica com uma reflexão. O ceticismo nos oferece uma escolha: continuar no conforto das nossas ilusões preferidas ou ter a coragem de atravessar essa ponte, abrindo mão delas para ver o que realmente existe do outro lado. A escolha, no final das contas, é sempre nossa.